Êxodo capítulo 28. Faze vir para junto de ti Arão teu irmão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre como sacerdote. As vestes que farão são estas: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Eles receberão o ouro, o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Farão o éfode de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. O cinto de obra esmerada, que está sobre o éfode, será de obra igual, formando uma só peça com ele, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix, e nelas gravarás os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador de pedras, como lavores de sinetes, gravarás os nomes dos filhos de Israel. Engastá-las-ás em engastes de ouro. Porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro. Trançá-las-ás em forma de cordas, e prenderás as correntes trançadas nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada. Conforme a obra do éfode o farás, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido o farás. Será quadrado e duplo, de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Colocarás nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. Uma ordem será de sardônio, topázio e carbúnculo. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A 4ª ordem será de berilo, ônix e jaspe. Serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Farás também, para o peitoral, correntes como cordas, de ouro puro. Farás também, para o peitoral, 2 argolas de ouro. E porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então, meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 correntes meterás nos 2 engastes. E as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, que porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto ao éfode. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, por cima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral pelas suas argolas às argolas do éfode com um cordão de estofo azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode e nunca o peitoral se aparte do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também o manto do éfode todo de estofo azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Será uma abertura de colarinho. Ao redor terá uma orla tecida como a abertura de uma cota de malha, para que não se rompa. Em toda a orla do manto farás romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, assim por toda a orla do manto. E estará sobre Arão quando ministrar.
E se ouvirá o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como se grava num sinete, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas das suas coisas santas. Estará sempre sobre a sua testa, para que sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás de linho fino a túnica, também farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra recamado. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. Para glória e ornamentos farás. Com eles vestirás a Arão, teu irmão, bem como a seus filhos, e os ungirás e os consagrarás, e os santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes calções de linho para cobrir a carne nua, irão da cintura até as coxas. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para Arão e para a sua posteridade depois dele.